Olá, amados, a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e dessa vez nós vamos aprender com o Salmo 51. Salmo 51, versículo 10, o salmista nos diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Nós conhecemos bem essa história. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11 e 12, nós vamos ver quando Davi faz essa oração ao Senhor. O plano de fundo desse texto, desse salmo escolhido, dessa oração e desse clamor de Davi, é exatamente quando Davi cai e peca diante de Deus, e esse pecado lhe traz consequências amargas. Davi, um guerreiro, um homem que estava na frente de um grande exército, um homem que estava liderando o povo de Israel, precisava estar na batalha naquele momento. Ele escolhe ficar em casa, e a sua distração e o seu posicionamento no momento de guerra em preferir estar em casa do que estar na luta, do que estar na batalha, do que estar vigilante. Davi de repente começa a passear no seu terraço, observa uma mulher que está tomando banho, deseja aquela mulher no seu coração, e logo que esse desejo vem ao seu coração, rapidamente ele dá um jeitinho de consumar aquele desejo e comete um pecado gravíssimo diante de Deus. Como se não bastasse, depois desse pecado, depois dessas consequências que vêm, a mulher fica grávida, ele sente temor, sente medo, dá um jeito lá de colocar Urias na frente da batalha, e depois que coloca esse homem na frente da batalha, o homem vem, morre, e ele pega essa mulher para casar com ela. Enfim, nós conhecemos bem essa história de um homem que nós admiramos muito, mas não só das suas grandes vitórias, mas também das suas quedas. Nós podemos tirar grandes lições. O que eu aprendo com essa história, com esse momento na vida de Davi: ele deveria estar na batalha e não estar em casa, desligado e cedendo para o desejo do seu coração e para o pecado. E um abismo, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e um abismo chamou outro abismo na vida de Davi. E quando ele confessa esse pecado diante do Senhor, ele achou que estava tudo legalzinho, tudo bonitinho, mas de repente Deus usa o profeta e diz para ele: traz o seu pecado à tona. Nós conhecemos bem também a história que o próprio pecado de Davi assustou até ele mesmo, quando o profeta chegou para ele e disse: olha, Davi, o que você acha de um homem que riquíssimo, tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, muitas coisas, e recebeu um viajante, recebeu uma visita, e ele não pegou nenhuma das suas ovelhas, não sacrificou nenhuma das suas ovelhas, mas pegou de um que só tinha uma. E quando ele está contando aquela história, quando ele está trazendo aquela ilustração, Davi enche o seu coração de ira, enche o seu coração de revolta e diz: esse homem é digno de morte. E nós observamos que de repente o profeta usado por Deus diz: Davi, esse homem é você. Esse homem que cometeu esse pecado absurdo, que foi absurdo até para ele mesmo, quando ouviu numa ilustração, ele não conseguiu compreender que era ele que estava ali sendo citado. Enfim, nós observamos que Davi estava totalmente distante de Deus, um homem que deveria estar com a palavra escondida no seu coração, pois a palavra de Deus vai dizer para os reis que os reis deveriam ler todos os dias a palavra, que todos os dias eles deveriam meditar nessa palavra para que eles pudessem liderar com sabedoria. Davi não estava com a palavra escondida no coração, mas eu acho lindo que de repente aquele homem, depois que vê todo aquele cenário, ele se arrepende, ele diz: pequei contra os céus, pequei contra ti, Pai. E ele começa a orar e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Deus, me perdoa pelas minhas transgressões. E ele começa a confessar o seu pecado, ele começa a se lançar diante de Deus, e diz no versículo 4 do Salmo 51, ele vai dizer assim: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. E nós observamos que quando Davi confessa o seu pecado, quando ele se lança diante do Senhor, quando ele se joga diante do Senhor, ele consegue atrair o coração de Deus e consegue o perdão de Deus para os seus pecados. Nós precisamos compreender que o desejo que vem para o coração, a vontade da carne que vem para o coração, ela pode sim ser evitada se nós estivermos com a palavra de Deus escondida no nosso coração. O próprio salmista Davi vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós estivermos com essa palavra escondida no nosso coração,
coração, nós não vamos pecar, nós vamos nos abster daquilo que é vontade própria, daquilo que é vontade nossa de consumar pecado. Mas enfim, se acontecer o pecado, irmã Rafaela, como é que eu vou fazer? Eu preciso, irmã Rafaela, confessar o meu pecado. Olha só, quando você acende a luz para o pecado, ele foge. Quando você reconhece que pecou, quando você reconhece que fez o que era mal aos olhos do Senhor, aí é o primeiro caminho. Aí quando você aceita que pecou, que você precisa se voltar para o Senhor, que você precisa se lançar para Ele, que você não esconde o seu pecado debaixo do tapete, mas que você diz: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Seu perdão, o verdadeiro arrependimento vai trazer a presença de Deus de volta para o seu coração, para o meu coração e para as nossas vidas. A Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia de Deus, porém aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. Então não encubra a transgressão, não encubra o seu pecado, não fique tentando tampar o sol com a peneira, mas diga para Deus: Deus, eu pequei contra Ti. Pequei contra os céus, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas eu me arrependo e eu quero voltar, eu quero estar perto de ti. E quando você se arrepender verdadeiramente, você vai mudar de rota. Quando nós nos arrependemos de verdade, nós não ficamos praticando o mesmo pecado, nós não ficamos todas as vezes ali daquele mesmo jeito, naquela mesma história. Ah, mas eu não consigo, o pecado é muito, a minha carne é fraca, mas o pecado não é alimento para a sua carne. Então encha a sua palavra encha o seu coração da palavra de Deus, encha a sua alma do que é eterno, e você vai ver que essa palavra de Deus, ela vai purificar o seu caminho, vai aplanar o seu caminho diante de você, e aquilo que te fazia pecar, que te fazia cair, não vai ser mais obstáculo para a sua vida, pois você está escondido em Deus, está ancorado em Deus, e essa palavra de Deus é para o seu coração. Então peça para que o Espírito Santo de Deus traga o verdadeiro arrependimento ao seu coração, que você consiga reconhecer que pecou, mas que pode recomeçar novamente. Tem um novo recomeço de Deus para você, tem um novo recomeço de Deus para sua casa, tem um novo recomeço de Deus para sua família, para o seu casamento. Você só precisa não desistir da promessa de Deus que Ele tem para você. Você só não pode desistir de servir ao Senhor. Irmã Rafaela, mas eu venho caindo, e eu já não tenho mais nem coragem de chegar diante de Deus. O inimigo das nossas almas, ele quer lançar em rosto todas as vezes que você cai, que você peca, que você está distante de Deus, dizendo para você que não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus para você nesse dia de hoje é: se arrependa dos seus pecados, reconheça que você pecou, reconheça que você errou e diga para Ele: Pai, eu pequei contra Ti. Se for necessário confessar para o seu pastor, se for necessário confessar para o seu líder, diga para ele que você precisa de uma reconciliação e volte a procurar o caminho da presença de Deus. Tem refrigério de Deus para sua alma, tem renovo de Deus para sua casa, tem renovo de Deus para o seu ministério. Em nome de Jesus, receba essa palavra e guarde no seu coração. Nós estamos aqui para trazer palavras do céu para a sua vida, para edificação, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.